bem-vindo. O caso que ninguém quer investigar. Meu nome é Harry, sou detetive. E ao longo da minha carreira, eu já investiguei casos que a polícia preferiu esquecer. Desaparecimentos sem pistas, histórias tratadas como boatos, relatos descartados porque vinham de crianças. Mas existe um tipo de caso ainda pior. Aquele que ninguém investiga porque foi transformado em lenda. Durante séculos, pais usaram um nome para controlar o medo. Um nome sussurrado no escuro, cantado em voz baixa antes de dormir. Cuca. Quando comecei a investigar essa história, achei que estava lidando apenas com folclore. Mas quanto mais eu lia, mais eu percebia uma coisa. Essa lenda nunca foi feita para crianças. Ela sempre foi um aviso para adultos. Antes de existir no Brasil, ela já existia em outros lugares, com outros nomes, com o mesmo propósito. Em registros antigos da Europa, encontrei menções ao coco e à coca, não como monstros bem definidos, mas como presenças. Algo que observava do alto das casas, dos telhados, das sombras. O coco não tinha rosto fixo, não tinha corpo fixo. E isso não era falha da história, era parte do terror. O medo não precisa de forma, ele só precisa de memória. Pais não diziam, ele vai te bater ou ele vai te machucar. Eles diziam, o coco está olhando, e isso bastava. Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, trouxeram mais do que armas e religião. Trouxeram o medo. Esse medo encontrou algo novo aqui. Florestas que não terminavam, sons que ninguém entendia, criaturas que já existiam na imaginação indígena. Foi aí que o coco mudou. Aqui ele ganhou um nome novo, cuca. E diferente da versão europeia, a cuca brasileira deixou de ser apenas uma presença invisível. Ela ganhou dentes, garras, forma predatória, não mais algo que apenas observa, mas algo que age. Eu li dezenas de relatos antigos. Nenhum descrevia a cuca da mesma forma. Alguns diziam que ela parecia um jacaré andando em duas pernas. Outros falavam de uma criatura alta, curvada, com olhos fundos. Havia relatos em que ela parecia quase humana, até chegar perto demais. Isso me chamou a atenção. Quando uma criatura muda tanto de descrição, existem duas possibilidades. Ou ninguém sabe o que viu, ou a coisa vista nunca teve uma forma fixa. Talvez a cuca seja um reflexo. Talvez ela se apresente como aquilo que mais assusta quem olha. O terror perfeito nunca é claro. Ele é sugerido. Todos os relatos concordam em uma coisa. A cuca não aparece durante o dia. Ela age quando a casa dorme, quando os pais estão cansados, quando a vigilância falha. Algumas histórias dizem que ela observa uma casa por dias. Outras falam que ela marca o lugar, como se escolhesse. A cuca não invade, ela espera. E esperar é o que predadores experientes fazem melhor. A versão popular diz que a cuca pega a criança desobediente. Mas essa é a versão contada para acalmar adultos. Versões mais antigas dizem algo diferente. Dizem que a criança não volta, ou que volta errada, silenciosa demais, distante demais, com medo de dormir sozinha mesmo depois de crescer. E o mais estranho, os pais raramente fazem perguntas, porque quando uma lenda resolve um problema, ninguém quer quebrar o encanto. Dorme neném, que a cuca vem pegar. Isso nunca foi uma música de ninar. Foi um aviso disfarçado, uma forma simples de dizer, não vá longe, não confie no escuro. Algo observa quando você dorme. Canções infantis sempre escondem verdades que os adultos não têm coragem de explicar. Animais atacam por fome. A cuca não, ela escolhe. Observa, se alimenta do medo. Algumas lendas dizem que quanto mais medo uma criança sente, mais fácil é para a cuca se aproximar. Crianças têm o medo mais puro que existe, e talvez por isso sejam o alvo perfeito. Quando ampliei a investigação, vi que a cuca não estava sozinha. No México existe o El Cucuy, nos Estados Unidos, o Boogeyman, na Europa Oriental, a Baba Yaga.
Todos compartilham o mesmo padrão. Entidade noturna, ligada a crianças, transmitida como história, não como alerta. Culturas diferentes, o mesmo medo. Existe uma possibilidade que nenhum pai gosta de encarar. Talvez a Cuca não seja um monstro literal. Talvez ela seja a personificação de algo real demais para ser explicado. Predadores, sequestradores, perigos que existiam e ainda existem. Quando a realidade é cruel demais, o medo vira mito. E o mito vira ferramenta de sobrevivência. Lendas desaparecem quando perdem função. A Cuca não perdeu. Ela apenas se adaptou. Hoje, ela não mora mais na floresta. Ela mora no medo. No escuro dos quartos. No silêncio depois que a luz se apaga. Enquanto existir perigo, ela continuará sendo lembrada. Talvez a Cuca nunca tenha sido uma história para crianças. Talvez sempre tenha sido uma história para adultos. Para lembrar que nem todo perigo faz barulho. Nem todo monstro se mostra. Alguns apenas observam, esperando você baixar a guarda. Meu nome é Harry. E este caso está encerrado, por enquanto. Esse foi apenas mais um arquivo. Alguns casos terminam. Outros apenas esperam. Se você ouviu até aqui,